A paz do Senhor Jesus. Bem, eu já ouvi pregadores renomados, teólogos, dizendo que Noé levou 120 anos para construir a arca. Mas será que foi realmente 120 anos? Ao examinar as escrituras, eu cheguei a uma conclusão que não foram 120 anos. Na verdade, não se sabe ao certo quantos anos levaram, mas eu aproximo uma média de entre 70 e 80 anos. Mas por que eu cheguei a essa conclusão? Vamos lá. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 6. Preste atenção no que diz. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Gravem esse número, 600. Agora, aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus não está dizendo isso para Noé. Deus está falando para si mesmo. Então, se Deus determinou um dia, que daquele dia em diante o homem só teria 120 anos de vida na terra, e o dilúvio veio com 600 anos de Noé, então 600 menos 120, quando Deus falou isso aqui, no versículo 3, Noé tinha 480 anos, porque 120 anos depois, ou seja, Noé com 600 anos, veio o dilúvio. Então Noé, quando Deus decidiu que ia destruir o homem de sobre a face da terra, Noé tinha 480 anos. Aí só se a gente for agora para Gênesis, capítulo 5, versículo 32, olha só que interessante. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Então eu entendo por esse versículo que o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos. Ele tinha 500 anos e gerou. Geralmente, se você for ver aqui o capítulo 5, que fala da genealogia, vai dizendo, tinha 276 anos e gerou um filho. Tinha 300 e poucos anos e gerou um filho. Então aqui, e Noé era da idade de 500 anos e gerou Noé, a Sem, Cã e Jafé. Se o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos e o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos, daria 100 anos. Então não seriam 120 anos de construção da arca. Todavia, aqui mesmo em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, quando Deus, a partir do versículo 13, Deus anuncia, versículo 13, Deus anunciando a Noé o dilúvio. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí no versículo 18, Deus diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Então, no dia que Deus falou com Noé, os filhos dele já eram adultos, a ponto de já serem todos os 3 filhos de Noé casados. Podem ter se casado um com 18 ou com 20, a Bíblia não diz essa informação. Mas a Bíblia diz que no dia que Deus falou com Noé, os filhos dele já eram adultos e casados. E se Noé gerou filho a partir dos 500 anos, e se a gente fizer uma conta que os filhos dele casou, foram escadinha, nasceu, um ano depois nasceu outro, um ano depois nasceu outro, vamos supor que um tinha 22, o outro tinha 21, o outro tinha 20, era comum assim? Se os filhos de Noé tivessem entre 20 e 30 anos, e eles eram adultos para ajudar Noé na construção da arca, e o dilúvio veio com 600 anos de Noé, a construção levou entre 70 e 80 anos. Não existe um número correto, a Bíblia não revela. Mas o versículo-chave é Gênesis 5:32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Se esse versículo aqui está nos dizendo que os filhos de Noé nasceram após ele completar 500 anos,
E o dilúvio veio com 600 anos. Então, quando Deus falou com Noé, quando Deus falou com si mesmo que haveria o dilúvio, 120 anos de vida, Noé tinha 480, nem pai ainda Noé era. E se quando Deus fala com Noé, os seus filhos já eram adultos a ponto de poder lhe ajudar na construção da arca, não foram 120 anos. Eu espero que você tenha entendido o meu raciocínio mediante o que a Bíblia nos oferece. E se eu estiver certo nesse meu raciocínio, isso é algo que eu nunca vi teólogo falar, nunca vi pregador nenhum falar. E se Deus quis me revelar isso pela sua palavra, eu quero te trazer um alerta. Muitas das vezes nós somos influenciados pelo que ouvimos, mas nós não examinamos aquilo que ouvimos. Nós temos a obrigação de tudo que um pregador ou pastor falar, ou seja, teólogo ou professor, nós temos a Bíblia para consultar. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Espero que você tenha entendido e se concorda comigo, compartilha.